Bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que você estiver assistindo esse vídeo. Esse é o primeiro vídeo com conteúdo específico da disciplina de algoritmos e técnicas de programação, pessoal. E esse é um vídeo muito especial porque é o vídeo que vai começar a dar entendimento para vocês da importância da disciplina de algoritmos na vida de vocês. Esse nome, né? Algoritmos, que vocês vão usar para o resto da vida de vocês. Pelo menos para aqueles que irão continuar na carreira de computação. Não há computação sem algoritmos. Mesmo que você vá seguir outra área, algoritmos é fundamental para o desenvolvimento de toda a área computacional. Vocês têm que entender inicialmente, pessoal, que a área da computação, ela busca, ela foca resolver problemas, ok? Não existe computação se não tiver problemas. Exatamente por isso que eu agradeço diariamente pelos problemas que eu tenho, porque se no local onde eu trabalhasse não houvessem problemas, eu não teria trabalho. E aí eu fico vendo pessoas, né, reclamando dos problemas, reclamando da vida, mas as pessoas gostam muito de reclamar, né? E reclamar é um dos elementos ruins que faz com que a gente piore mais ainda. Então, por isso, nunca reclamem. Mas eu vejo essas pessoas reclamarem e fico refletindo. Por que elas reclamam tanto, sendo que muitas das vezes elas têm o que têm por conta dos seus problemas? Porque, pessoal, nós, seres humanos, enquanto estamos aqui neste planeta, nós somos contratados por uma empresa unicamente para resolver os problemas dessas empresas. Se eu reclamo desses problemas, eu estou reclamando do meu trabalho. Se eu reclamo do meu trabalho, como que eu vou encontrar felicidade? Se eu passo, pensa, minimamente 8 horas por dia dentro do meu ambiente de trabalho. Não tem como ser meio feliz, não tem como ser 1/3 feliz, né? Ok? Então, computação está envolvida nesse meio. Computação está envolvida no que a gente chama de um ambiente para resolver problemas, utilizando a automação. As pessoas elas passaram a desenvolver software, principalmente porque o software automatiza uma função que antes, deixa eu só confirmar uma coisa aqui, que antes era feita de forma manual. Ok? Vou dar um exemplo para vocês. Pensa no caixa de supermercado. Hoje você vai em qualquer supermercado dos menores que existam, você tem um software que você passa um produto lá, tem um código de barra, ele vai lá, papá, já dá baixa no estoque, já faz um pedido de compra quando o estoque chega num determinado limite, fatura, enfim, gera tudo. Antigamente, pessoal, a galera usava, cadê minha calculadora? Nem sei, está aqui. A galera usava calculadora, somava, né, o que você ia comprar e pronto. A galera do estoque que ia lá, anotava quantas peças ainda tinha de tal coisa e fazia um pedido para repor estoque. Era na mão. Então, os softwares, eles passaram a existir por uma demanda que houve para automatizar algo que era feito de forma manual. Automatizar e ganhar desempenho, né, pessoal? Tá? Deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês. Eu sempre gosto, deixa eu projetar a minha tela aqui. Eu sempre gosto de apresentar alguns filmes para vocês assistirem, né? E eu gosto muito desse filme, ele chama Estrelas Além do Tempo. Ele é um filme que conta a história dessas 3 moças aqui. Moças negras que trabalham na NASA. Essa moça aqui, eu não vou lembrar exatamente o nome dela dentro do filme, essa moça aqui foi responsável por implantar o primeiro computador na NASA.
ela era alguém da área da computação. Mas naquela época não tinha isso de computação, entende, pessoal? E a NASA estava fazendo uma série de experimentos para levar espaçonaves para o espaço e precisava fazer uma série de cálculos, cálculos de reentrada, cálculos extremamente complexos. E tinha uma moça que era o computador da equipe, era a pessoa responsável pelos cálculos. E não existia computador naquela época, era feito manual. Essa moça aqui, ela conseguiu fazer com que o primeiro computador na NASA funcionasse. Era um computador IBM. Por que eu gosto que vocês assistam esses filmes? Porque conta um pouco da história de como foi a colocação do computador no meio empresarial. E vocês vão entender como que algo que era feito de forma manual passou a ser feito de forma por software, através de um computador. E esse filme relata muito bem isso. Então assistam esse filme. Quem já assistiu, assista de novo. Assista com o foco nessa parte da computação. Entende? Que é importante que vocês tenham esse foco também na parte da computação, em tudo que vocês vão fazer daqui para frente. Bom, o que é algoritmo, então? Algoritmo é a disciplina onde vocês vão aprender a programar esses softwares, que são tão importantes para o desenvolvimento da nossa humanidade. Ok? Tem software em todas as áreas, pessoal. Se tem um problema que pode ser automatizado, tem software em todas as áreas. Ok? Algoritmos, então, é um passo a passo estruturado para resolver problemas, buscando a repetibilidade da solução. Vamos lá. Algoritmo é um passo a passo para resolver problemas, ok? É um passo a passo para resolver problemas de forma estruturada, garantindo a repetibilidade da solução. É um passo a passo porque ele vai descrever passos. Passo 1 faz isso, passo 2 faz isso, passo 3 faz isso. Ele é estruturado porque ele tem ordem. Eu não posso fazer o passo 2 antes do passo 1. Por isso que ele é estruturado. Para resolver problema, porque o enfoque é resolver um problema. Entende? E buscando garantir a repetibilidade da solução, porque toda vez que você repetir a execução do algoritmo, e eu vou falar sobre isso daqui a pouco, essa execução ela tem que gerar o mesmo resultado. Ela tem que resolver sempre o mesmo problema. Mesmo que as entradas, os inputs no sistema sejam diferentes. E eu vou explicar isso para vocês. Então é um passo a passo, estruturado, para resolver problemas, garantindo a repetibilidade da solução. Isso é algoritmo. Okay? Esse termo algoritmo, ele é utilizado muito antes de existir computação. Ok? Uma das pesquisas que eu quero que você faça durante esse período de estudo dirigido, desses 15 dias, é de onde surgiu o termo algoritmo. Faça essa pesquisa que vamos discutir em sala de aula. Ok? Algoritmo, existem algumas formas de representação desse algoritmo. Essas formas de representação é o que fazem a gente estudar algoritmo. Porque a gente começa a estudar as formas de representação de algoritmo. E existem 3 formas de representação de algoritmos. A primeira é a mais simples e é aquela
que vai estar mais próxima do que vocês sabem hoje. A primeira chama descrição narrativa. Essa é a primeira estratégia de representação de algoritmos. A descrição narrativa é você descrever um algoritmo utilizando a sua linguagem natural. No caso, nós vamos utilizar o português. Ok? A segunda forma de representação, vou dar exemplos daqui a pouco. Segunda forma de representação é utilizando fluxograma. Fluxograma são desenhos que possuem um fluxo e, seguindo esse fluxo, eu tenho a estrutura de um algoritmo. Ok? A terceira representação é utilizando linguagem. E aí, eu tenho dois tipos de linguagens. A primeira, mais próxima do ser humano, que é o que a gente vai chamar de pseudocódigo ou português, ok? Que a gente vai ver muito pouco isso, porque eu acho que não vale a pena ficar perdendo muito tempo em pseudocódigo. E a representação é a linguagem de computador. E a primeira linguagem de computador que a gente vai ver é a linguagem C. Ok, pessoal? Existem diversas linguagens para vocês aprenderem. Diversas linguagens para vocês aprenderem. Ok? Só para vocês verem aqui, em 2015, as linguagens mais populares que existiam estão representadas aqui. E, de fato, essas linguagens, até hoje, são linguagens muito utilizadas. Ok? Aqui vou fazer um destaque à linguagem C, que é essa linguagem que nós vamos iniciar os estudos nesse semestre. Ok? Faço um destaque à linguagem C++, que vocês verão no segundo período de vocês. Ok? Faço um destaque à linguagem Java, vocês também verão na graduação de vocês. Faço um destaque à linguagem C#, muito utilizada também para desenvolvimento de aplicações. Java e C# principalmente. Destaco aqui Python. Se você usa algum produto Google, tipo Gmail, ele é desenvolvido, o background dele é Python. Tá? Se você usa o Google para pesquisar alguma coisa, você está consumindo uma aplicação Python. Google usa muito Python. Ruby, aí tem os frameworks como Ruby on Rails. JavaScript, pessoal, é muito importante. Se você acessa qualquer site, a parte front-end do site toda JavaScript e CSS. Ok? PHP, por exemplo, o back-end do Siga, ele é PHP. O front-end, ele é JavaScript. Então, sim, são as principais linguagens aí de 2015. Não achei nenhuma informação para 2018. 2015 foi o que eu achei de um estudo sério. Ok, pessoal? Então, só para vocês conhecerem um pouco aí das linguagens, tá? Eu disponibilizei para vocês esse infográfico que eu gosto muito. Esse infográfico, ele fala qual linguagem devo aprender primeiro com base na sua intenção. Por exemplo, por que você quer aprender programação? Ah, é para os meus filhos. É para fazer dinheiro. É para mim mesmo. Estou só interessado por diversão. Não sei. E aí, ele lista algumas linguagens aqui, ó, Python, Java, C, PHP, C++, JavaScript, C#, Ruby, Objective-C. Objective-C, pessoal, é a linguagem para desenvolver aplicações do iOS, para quem tem iPhone aí, tá? E aí, siga esse infográfico para você conhecer, de acordo com o infográfico, qual linguagem de programação você deveria aprender primeiro. E aí,
tem uma analogia entre o Senhor dos Anéis e algumas linguagens de programação, com algumas curiosidades aí, chegando até a médias salariais dessas linguagens aqui. Ok, pessoal? Uma curiosidade infográfico que eu vou disponibilizar para vocês. Tudo bem, galera? Estão entendendo mais ou menos o que é algoritmos? E entenderam que algoritmo nós temos 3 formas de representação: descrição narrativa, fluxograma, e a terceira forma é a forma da linguagem, onde nós iremos ver pseudocódigos e depois linguagem C. Nós iremos começar com a linguagem C. Exatamente por isso que o livro guia, ele chama linguagem C, Luiz Damas, ok? E o guia completo dessa linguagem, o que eu mais gosto, é o livro C completo total. Pessoal, tudo tem na biblioteca, tudo tem nas bibliotecas virtuais, o que não tiver, acredito que tudo tenha, menos esse azulzinho aqui, que vou estar disponibilizando para vocês. Beleza, galera? Vamos lá, então, que eu quero mostrar um exemplo para vocês, um exemplo de como vocês vão desenvolver um algoritmo utilizando a descrição narrativa. Eu vou dar um exemplo de cada, beleza? Então, para a descrição narrativa, pessoal, a gente vai utilizar um bloco de notas. É isso mesmo. A gente vai escrever em linguagem natural, ok? Vamos beber uma água aqui. A gente vai utilizar a linguagem natural, pessoal, ok? Então, como eu disse para vocês, algoritmos busca resolver um problema. E aí eu vou descrever qual é esse problema aqui. Ok, galera? E aí eu vou dar um exemplo de cada. Um exemplo de descrição narrativa, um exemplo de fluxograma, resolver esse problema no fluxograma e um exemplo resolvendo esse programa em linguagem C. Só para vocês terem um gostinho do que é algoritmo. O problema é o seguinte: o sistema deve capturar a idade do usuário e decidir se ele é maior de idade ou não. Quais são as regras associadas? Para ser maior de idade, sua idade deve ser maior ou igual que 18 anos. Caso contrário, é menor da idade. Senhores, essas são as regras do meu problema. É eu que determinei essas regras? Sim, fui eu. Quando vocês forem conhecer conceitos da área de engenharia de software, vocês verão a figura de um cara chamado analista de sistemas. O analista de sistemas é o cara que vai fazer a especificação de requisitos do software, ou seja, entender o problema que tem que ser resolvido com o software e especificar cada um dos requisitos desse software. O que são requisitos? São partes indivisíveis desse problema maior. E aí um software pode ter tantos requisitos quantos forem necessários. 20, 30, 40, 50. E aí, cada requisito desse vai ser uma parte indivisível desse problema. Entenderam? E aí eu começo a explicar para vocês um conceito que chama dividir para conquistar. Esse conceito vai ser muito importante para algoritmos. Porque pensa um problema grandão, pessoal. Eu tenho que resolver o problema de um hospital. Eu preciso desenvolver um software de hospital. Cara, é um problema absurdo. Tem que controlar recursos humanos do hospital, tem que controlar pacientes, tem que controlar quando o paciente dá entrada no hospital, os encaminhamentos para os médicos, controles de exames. É absurdo, né? Mas pensa, se eu começar a dividir esse problema grande em problemas pequenos, como por exemplo, o meu sistema ele deve controlar o cadastro de pacientes. Começa a ficar um pouco mais fácil. Meu sistema tem que controlar o cadastro de médicos. Meu sistema
tem que fazer o aceite de um paciente para ser atendido ao médico. Aí ele começa a ficar mais simples. Essa técnica chama dividir para conquistar, pessoal. Dividir para conquistar. Fundamental que vocês tenham na cabeça de vocês que quando vocês enxergarem um problema grande, vocês têm que dividir para conquistar. E o analista de sistemas, ele faz isso. Ele vai especificar o requisito, dividindo para conquistar. De forma, quando o programador pegar aquele requisito, ele entender de maneira simples e trivial como que ele vai resolver aquele problema. Então, o problema meu é o sistema deve capturar a idade do usuário e decidir se ele é maior de idade ou não. As regras que foram estabelecidas para maior de idade, a sua idade deve ser maior ou igual que 18 anos. Caso contrário, é menor de idade. Então, galera, vamos começar aqui. Eu vou chamar esse programa de maior-menor. Não, ficou ruim, né? Calcula maioridade. CC. Meus sistemas sempre terminam com CC, tá, pessoal? CC é chupa-cabra. Mas em outro momento eu explico para vocês essa história do chupa-cabra. Observem que todo programa tem que ter nome, mesmo utilizando descrição narrativa, que é português. Ok? Primeira coisa que eu vou fazer é: o sistema pede ao usuário a sua idade. 2. Tá vendo? É um passo a passo estruturado. Então, o sistema pede ao usuário a sua idade. 2. O usuário digita a sua idade. 3. Se a idade for maior ou igual que 18, o sistema informa 3.1 aqui, por exemplo. Vou colocar assim, ó, maior de idade. Ok? 4. Se a idade for menor que 18, o sistema informa 4.1 menor de idade. Galera, fim. Esse é o primeiro programinha de vocês em descrição narrativa. Observem como que é simples. O sistema pede ao usuário a sua idade, o usuário digita a sua idade. Se a idade for maior ou igual que 18, o sistema informa maior de idade. Se a idade for menor que 18, o sistema informa menor de idade. E aqui uma regra importante. Já que isso é um sistema, a gente tem que rodar o sistema para validar se ele está certo ou não. E na hora de rodar, eu tenho que fazer um negócio chamado rastreio de memória. Observem aqui. Rastreio de memória. O que é memória, pessoal? Memória é tudo aquilo que meu sistema vai armazenar. Vocês conseguem observar que no passo 1 e 2, o meu sistema ele vai armazenar a idade do usuário? Então, a minha memória vai ter a idade do usuário. Ok? Eu sempre coloco um Vzinho na frente das minhas posições de memória. É um padrão de programação meu. Esse Vzinho, ele serve para mostrar para vocês que isso daqui é uma variável. Significa que o valor pode variar por conta da execução do programa. E aí eu vou executar. E eu serei o usuário. Ok? Então vamos lá. Começou a rodar meu programa. O programa chama Calcula Maior de Idade CC. O programa aparece assim na tela do meu computador. Ok? E aí o sistema ele pergunta ao usuário, que sou eu, a sua idade. Imagina o sistema aparecendo assim: digite a sua idade. Aí eu, que sou usuário, vou digitar a minha idade. Quando eu digito a minha idade, eu tenho hoje 35 anos. Quando eu digito a minha idade, o sistema vai salvar na memória, na posição variável da minha memória, idade, o que o usuário digitou. Eu digitei 35. E aí eu testo. Observem que eu tenho um teste condicional aqui. Isso chama-se condicional. Se a idade for maior ou igual que 18, qual teste que é? Se v idade maior
ou igual a 18, ele é maior. Se v-idade for menor que 18, ele é menor. Concorda comigo, pessoal? Qual que é o valor de v-idade? Nessa execução, o valor de v-idade é 35. Aí o sistema vai testar. Se 35 maior ou igual a 18, se for, vai imprimir na tela maior de idade. 35 é maior ou igual a 18, pessoal? É. Então, ele vai imprimir maior de idade. Isso daqui vai ser um teste verdadeiro. Isso daqui vai ser um teste falso. Por quê? 35 é menor que 18, pessoal? Não. 35 não é menor que 18, é falso. Então, não vai imprimir menor de idade. E finaliza o programa. Eu classifiquei a idade do usuário, se ele é maior ou menor de idade, utilizando descrição narrativa. Ok, galera? Isso é descrição narrativa. Aí agora eu peço que você vá na sua despensa, pare o vídeo nesse momento, espera eu falar, vai na sua despensa e pega um pacote de miojo. Você vai pegar o pacote de miojo e vai olhar atrás do pacote de miojo o modo de preparo. Aí você vai tirar uma foto desse modo de preparo, ok? Vai colocar no seu Stories, do seu Instagram, vai me marcar, meu usuário é @msdaibert, e vai me responder se o que está no modo de preparo do miojo é ou não é um algoritmo. Com base nessa resposta, você vai receber o seu primeiro ponto do seu estudo dirigido. Mas você tem que postar na sua rede social e me marcar, senão eu não vou saber quem é você. Eu vou te perguntar qual é o seu nome, se eu não souber qual é o seu nome, pela rede social. Tudo bem? Ah, eu não tenho rede social. Você tem que me mostrar na próxima semana, senão você vai perder esses pontos. Esse é o meu primeiro ponto do ponto de controle. Você tem que pegar um miojo. Ah, não tem miojo na minha despensa. Vai no supermercado durante a semana. Não precisa nem comprar. Tira uma foto do modo de preparo. E eu quero saber se isso é um algoritmo ou não. Fazer miojo é você executar um algoritmo? Sim ou não? Lembre-se o que é algoritmo. É um passo a passo estruturado para resolver problema, buscando garantir a repetibilidade da solução. Olha aqui, galera. É um passo a passo. É um passo a passo? Sim. Ele é estruturado? Sim. Eu tenho que resolver o 1 para depois resolver o 2, para depois resolver o 3. Não posso chegar no 3 de uma vez. Ele busca resolver um problema? Sim. Qual é o problema? O sistema deve capturar a idade e decidir se ele é maior de idade ou não. Meu sistema realmente decidiu. Ele falou para mim que eu sou maior. E garante a repetibilidade da solução? Claro. Cada vez que eu executar isso daqui com valores diferentes, ele vai dar o resultado. A repetibilidade da solução existe. Beleza, galera? Exercitem isso e mandem para mim o negócio do miojo nas redes sociais e me marquem, senão eu não vou conseguir te dar ponto. Beleza, galera? No vídeo 1, eu já ensinei para você como é que você faz. Quais são as minhas redes sociais. Bom, existe uma outra estratégia de representação visual de algoritmo que chama fluxograma. Aqui, pessoal, eu estou utilizando uma ferramenta chamada Microsoft Visio. Mas, Daibert, essa ferramenta é da Microsoft, é paga, é caro. Pessoal, sim, mas nós temos essa ferramenta gratuita para o uso. Tá ok? Onde que você faz download? Você faz download na nossa página do Microsoft Medium. Ó, Faculdade Governador Osana Coelho. O Sérgio tem que cadastrar vocês aqui dentro. Aí vocês vão ver uma série de ferramentas aqui para vocês poderem utilizar. Uma delas é o Microsoft Visio. Beleza? Importante vocês terem isso no computador de vocês. Porque
Ou vocês fazem o desenho na mão, que vocês vão ter que fazer também, ou vocês utilizam uma ferramenta como eu vou utilizar aqui para vocês. E eu vou mostrar como que eu resolvo aquele problema aqui. Beleza? Vamos ver qual é o problema. O sistema deve capturar a idade do usuário e decidir se ele é ou não maior de idade. Passo 1. O sistema pede ao usuário a sua idade. Aí, galera, eu tenho aqui, eu vou começar o meu fluxograma apresentando alguns desenhos para vocês. Esse é o desenho de início do meu fluxograma. Ok? Esse é o desenho de fazer uma impressão na tela do usuário. Aí, como é que vai ser? Ó? Digite a sua idade. O meu sistema, eu tenho que fazer uma conexão dele. Ok? Olha só como é que fica bonitinho. Iniciou o programa, então, pede ao usuário a sua idade. Então, esse daqui é o ícone para poder fazer a solicitação de algo. Ok? Eu tenho um ícone, que é esse daqui, que é o ícone de captura de dados. Então, eu vou capturar um dado do usuário. Qual dado que é? O V-idade. E aí, eu tenho que fazer um fluxo decisório. Esse fluxo decisório qual que é? V-idade maior igual que 18. Se esse fluxo for verdadeiro, pessoal, eu vou partir para cima. Vai imprimir maior, colocar maior de idade. Maior de idade. Se esse fluxo for falso, vai ser menor de idade. Então, eu tenho que fazer uma conexão que vem para cá, eu tenho uma que vem para cá e uma que vem para cá. Se for verdadeiro, essa condição sobe. Se for falso, desce. E aí eu tenho um fim. Fim. E faço uma conexão aqui. Olha lá, galera. O primeiro fluxograma de vocês que representa um algoritmo. Beleza? Olha que legal. Olha que bacana. E aí, eu vou rodar da mesma forma. Deixa eu abrir um novo aqui, ó. Memória. O que tem na minha memória? O V-idade, que é a única variável que eu tenho. Eu vou ser o usuário do meu sistema. Olha eu rodando aqui. Começou o meu sistema, aqui no início. E aí o sistema pede para mim, digite a sua idade. Eu sou o usuário e vou digitar a idade. Qual vai ser a idade que eu vou digitar? Vou digitar aqui uma idade para testar. 16 anos. E aí o sistema testa. V-idade maior ou igual a 18? Pessoal, quanto que vale V-idade? Vale 16, né? 16 maior ou igual a 18? Isso o que que é? Isso é falso, concorda comigo? 16 não é maior ou igual a 18. Vai subir ou vai descer? Vai descer, aqui onde é falso. Se é falso aqui, menor de idade. Vai imprimir na tela menor de idade e finaliza. Algoritmo, pessoal, é um passo a passo. Olha só um passo a passo aqui. Estruturado, não tem uma ordem, ok? Para resolver um problema, olha, resolvi um problema, classifiquei se o cara é maior de idade ou menor de idade, buscando a repetibilidade da solução. Isso daqui, quantas vezes eu executar, pessoal, ele vai resolver o mesmo problema. Garante, assim, a repetibilidade da solução. Vocês estão vendo aqui, então, um algoritmo utilizando fluxograma. Beleza, galera? Entenderam? Óbvio que a gente vai ver com muito mais detalhes isso daqui. Isso daqui é só um exemplo com uma condicionalzinha simples, não tem segredo nenhum. A outra forma de representar algoritmo é utilizando o código-fonte. Anotem aí, já façam download. A gente vai utilizar a ferramenta para desenvolver esses códigos-fontes, pessoal. A gente vai utilizar a ferramenta CodeBlocks. Façam download dela já. Faço apenas uma consideração aqui em downloads. Você vem cá para fazer download do release binário deles. Ok? Aí, quando eu for fazer, se o seu computador for Windows, você tem que escolher esses daqui. Tá vendo?
Galera, escolham esse Code Blocks aqui que tem o MinGW Setup. Porque para você poder executar um código C, você precisa ter o compilador. E esse MinGW é o compilador. Se você instalar só esse daqui, essa primeira versão, você estará instalando apenas o Code Blocks sem o compilador. E provavelmente você não terá o compilador no seu computador. Então, por isso que você precisa instalar esse daqui. Beleza? Que é o compilador C que vem junto, integrado ao Code Blocks. Code Blocks, pessoal, é esse software aí que a gente vai utilizar para desenvolver programa. E que eu vou apresentar o primeiro programa para vocês aqui agora. Que vai ser o mesmo problema. Vai ser exatamente esse problema aqui. Só que agora, aqui a gente fez em descrição narrativa, solução. Aqui a gente fez em fluxograma, beleza? E aqui a gente vai fazer em linguagem C. Eu vou então iniciar um projeto novo, console application. Eu vou colocar aqui a linguagem C. Aqui permite eu escolher entre C e C++, porque o Code Blocks ele permite você programar em C ou C++. Eu vou utilizar C, que vai ser a linguagem que a gente vai utilizar. Projeto idade CC, o nome do meu projeto. E aí vai aparecer essa tela com esse código-fonte aqui. Ó. Eu não vou entrar na discussão do que são esses includes, o que é esse main, não vou entrar na discussão. Simplesmente vou programar algumas coisas aqui. Ah, mas eu não entendi nada, não precisa entender. Eu quero só te mostrar como é que é um código da linguagem C. A gente vai explorar isso para frente mais vezes. E aí eu tenho printf, que é o comando para imprimir na tela. Digite a sua idade. Ok? Vou declarar a variável veidade, que vai ser do tipo inteira. Não se preocupe com isso. E vou capturar do teclado essa idade. %d, e-comercial, veidade. E aí, já vou executar, só para testar, porque quando a gente desenvolve, a gente vai fazendo passo a passo, e para a gente validar se está certo, a gente já começa a executar o programa. Ok? Então aqui ele está compilando e vai aparecer o programa aqui na minha tela. Digite a sua idade, vou colocar 35. O programa terminou, porque eu só programei essas duas partes. Aí eu testo. Se veidade maior ou igual a 18, não é essa a regra, galera? Se for, printf, que é o comando de imprimir na tela, printf, vou colocar uma rabinha para dar quebra de linha, vou colocar assim, ó, maior de idade. Se não, vou dar o mesmo aqui, se não, menor de idade. Vou dar um outro printf aqui e vou dar simplesmente quebra de linhas aqui. Opa, faltou isso aqui, ó. Vou dar simplesmente quebra de linha. Vamos ver se isso aqui vai funcionar, galera. Olha aí. Digite a sua idade, vou botar 35 anos. O sistema falou para mim que eu sou maior de idade. Tá vendo? Vou executar de novo. Vou colocar agora 10 anos. O sistema falou para mim que eu sou menor de idade. Então, galera, o que é algoritmo? É um passo a passo. Não é um passo a passo isso daqui? É um passo a passo estruturado, porque tem ordem. Não tem ordem isso daqui? Tá? Para resolver um problema. Não resolve um problema isso daqui? Garantindo a repetibilidade da solução. Eu executei 2 vezes para vocês. Não resolveu o problema as 2 vezes? Então, garantindo a repetibilidade da solução. Quantas vezes eu executar isso daqui, será quantas vezes o sistema vai resolver o problema. Isso é algoritmo. Ok? Próxima atividade. Olha, vocês têm que assistir o filme, vocês têm que pegar um miojo e postar nas redes sociais me marcando. E a próxima atividade. Vocês vão ter que pesquisar quantas linguagens de programação existem no mundo. E eu quero saber esse número em sala de aula. E a gente vai discutir isso. Galera, foi um
prazer estar aqui com vocês nessa primeira aula. Estudem. Dúvidas. Eu vou criar um fórum na plataforma para tirar essas dúvidas. Vamos usar o fórum, além das redes sociais, como o grupo lá do WhatsApp. Mas eu vou fomentar que vocês usem o fórum. Pode ser que alguma dúvida eu vou pedir para você postar no fórum, que é para vocês usarem o fórum. Beleza? Sucesso e até a próxima, galera!